Eu assumo a tribuna na tarde de hoje para fazer dois registros. Primeiro, já tive a oportunidade de registrar, mas quero fazer uma avaliação, na semana passada, da criação da comissão especial que vai tratar da atualização do Código de Defesa do Consumidor, apreciando 3 projetos que foram apresentados por uma comissão de juristas nomeada pelo presidente José Sarney e que tem como presidente o senador Herman Benjamin. Já o fiz e faço novamente. Parabenizo essa comissão pela qualidade do trabalho, da maior importância no momento em que nos aproximamos, no dia 11 de setembro, de comemorar os 22 anos de aprovação do Código de Defesa do Consumidor, sem dúvida um dos instrumentos legais mais avançados que temos no Brasil, reconhecido mundialmente como instrumento de defesa do consumidor. Mas assumo a tribuna na qualidade de presidente eleito da comissão, que muito me honrou, e tive a oportunidade de expressar essa minha opinião hoje ao senador Ricardo Ferraço, que será o relator na comissão desses 3 projetos de lei, de que a comissão especial deve focar no sentido de atualizar o Código de Defesa do Consumidor nesses 3 aspectos apresentados pelos 3 projetos de lei, a saber, a regulamentação do comércio eletrônico, a proteção ao superendividamento e a regulamentação das ações coletivas para buscar direitos do consumidor. E por que me refiro à atualização e por que me refiro que devemos focar apenas nesses 3 projetos? Porque nós não podemos correr o risco, sob hipótese alguma, de permitir qualquer tipo de retrocesso no Código de Defesa do Consumidor, em função do que ele hoje representa no marco legal brasileiro. E, portanto, devemos apenas buscar atualizá-lo em relação a temas que não estavam presentes quando da sua apreciação e votação em 1990. Por exemplo, comércio eletrônico. Naquela época não havia no Brasil comércio eletrônico. E este é um segmento que vem crescendo de forma extremamente significativa no país nos últimos anos. Nós já somos o 3º país do mundo em operações na internet, em operações através do comércio eletrônico via internet. E das pessoas que acessam a internet no Brasil, algo em torno de 74 milhões de pessoas, 96% dessas pessoas já realizaram algum tipo de compra eletrônica, o que mostra a importância da regulamentação do comércio eletrônico. Por outro lado, se nós temos no país uma economia que nos últimos anos, e esse ano provavelmente não crescerá nem isso, como não cresceu o ano passado, mas em anos recentes chegou a crescer 4%, 5%, nós temos anos em que o comércio eletrônico cresceu mais de 25%, o que demonstra uma necessidade rigorosa de regulamentação do comércio eletrônico para a proteção e defesa do consumidor. Proteção, por exemplo, da sua privacidade, para garantir que seus dados não sejam utilizados sem autorização, garantia de que você tenha o direito, como você tem no mercado presencial, de desistir de uma compra, que você tenha todas as informações necessárias para realizar uma compra com segurança, enfim, uma série de aspectos que foram muito bem estudados
por essa comissão de juristas, que são pessoas que, além de terem uma grande experiência jurídica e um grande compromisso com a causa de defesa do consumidor, alguns deles, inclusive, participaram da elaboração do Código de Defesa do Consumidor em vigor. O outro tema é a proteção ao superendividamento. Nós tivemos, a presidenta Dilma, inclusive, se referiu ontem, na carta em que responde o artigo publicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como uma grande conquista do país, uma grande conquista representada pelo governo do presidente Lula, nos seus 8 anos de mandato, que nós tivemos uma incorporação de 40 milhões de brasileiros à classe média brasileira. A classe média brasileira hoje já perfaz a maioria da população brasileira. E é claro que isso trouxe diversos aspectos positivos, a maioria positivos, mas é claro também que essa ampliação da classe média, também acompanhada também da ampliação do crédito, do acesso ao crédito, também vem gerando problemas de superendividamento que não estavam presentes naquela ocasião, há 22 anos atrás, quando foi aprovado o Código de Defesa do Consumidor, que precisam ser regulamentados de forma cuidadosa, de forma profunda, sempre tendo em vista o lado mais fraco dessa cadeia de relação comercial, que é o consumidor brasileiro. Portanto, esse é um outro tema fundamental que precisa ser regulamentado. E a outra questão, enfim... Senador, só licença antes de falar o terceiro tema, registrar a presença dos jovens participantes do programa Aprendiz Legal do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, aqui de Brasília, Distrito Federal, sua terra natal. Muito obrigado, é uma honra poder receber aqui os estudantes, futuros estagiários ou já estagiários do CIEE, uma instituição da maior representatividade, da maior credibilidade. Parabéns, é uma honra tê-los aqui no Senado Federal. O terceiro ponto, senhor presidente, se refere às ações coletivas, também proposta por esse grupo de juristas, que passariam a tramitar em regime de prioridade em relação a outras ações individuais, com algumas exceções, e que eleva o direito do consumidor a um patamar maior e que coloca sempre que o consumidor ele é o lado mais frágil dessa relação e que também deve assim ser entendido pela Justiça. Esse é um outro ponto extremamente importante, relevante e inovador em relação ao atual Código de Defesa do Consumidor. Portanto, na minha opinião, é claro que essa decisão ela será tomada coletivamente pela comissão especial, composta de 11 senadores titulares e 11 suplentes, que tem o senador Ricardo Ferraz como relator, mas, no meu entendimento, nós deveríamos buscar essa estratégia de focar, até pela complexidade do tema, nesses 3 temas, que já é muito trabalho, que permitiria essa comissão apresentar um trabalho para ser apreciado pelo plenário do Senado em 3 projetos distintos, como foi proposto pela comissão de juristas. E é claro que neste debate nós precisamos envolver novamente. Essa comissão de juristas teve a oportunidade de ouvir, mas é importante que o Senado ouça de forma profunda todo o sistema nacional de proteção e de defesa dos consumidores. Importante registrar que nós agora temos uma Secretaria Nacional do Consumidor, muito bem ocupada pela senhora Juliana Pereira, que é a secretária. Nós temos todo o sistema de PROCONs no Brasil que precisam ser ouvidos, e eu aqui expresso uma preocupação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no que se refere aos 3 projetos, ou seja, o Sistema Nacional como um todo também defende essa tese que estou defendendo, de que nos limitemos à atualização do Código de Defesa do Consumidor, nesses 3 pontos abordados pela Comissão de Juristas, para que não corramos o risco de termos retrocessos
nesse marco legal extremamente importante para a defesa dos consumidores brasileiros. Portanto, era esse o primeiro registro que eu gostaria de fazer. O segundo, senhor presidente, eu tive a oportunidade de me referir há algumas semanas atrás aqui a uma visita que fiz a um projeto desenvolvido pela SUDECO em parceria com o Instituto Federal de Brasília, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, de qualificação de mulheres para a construção civil, especialmente no que se refere à pintura, ao aproveitamento na área de pintura e de azulejaria. E me chamou a atenção, naquela ocasião, um dado apresentado pelo presidente do Sinduscom, o senhor Júlio César Pérez, de que nós temos na construção civil no Distrito Federal algo em torno de 90 mil pessoas empregadas e apenas 3% desse total são mulheres, portanto, em torno de 2.700 mulheres. E que haveria um potencial enorme de expansão da mão de obra feminina no Distrito Federal, e eu fico imaginando o que isso significaria se expandíssemos para todo o Brasil, para o Distrito Federal, para a região do entorno e de todo o Centro-Oeste, como é desejo da SUDECO nesse primeiro momento, mas entendo que as ideias boas elas precisam ser disseminadas, que deveríamos implementar isso em todo o Brasil. O presidente do Sinduscom se referiu à possibilidade de dobrar rapidamente o número de vagas ocupadas por mulheres, inclusive citando algumas vantagens, como o fato de que não há resserviço, porque as mulheres são muito caprichosas, que há uma assiduidade maior, as mulheres faltam menos ao trabalho, além do ambiente de trabalho se tornar um ambiente mais ameno com a presença feminina. Mas eu aproveito esse gancho e me comprometi a registrar a importância do Instituto Federal de Brasília, a importância dos institutos federais de ciência e tecnologia, que estão sendo implantados no Brasil de alguns anos para cá, desde o início da gestão do presidente Lula e agora, tendo continuidade com a presidenta Dilma Rousseff, pela importância desses institutos federais na formação de mão de obra qualificada. Nenhum país do mundo consegue sustentar um crescimento, como nós desejamos sustentar um crescimento brasileiro, 5%, 6% ao ano, se não tiver mão de obra qualificada. Este é um dos grandes gargalos para o desenvolvimento nacional, junto com outros, que o preço da energia, logística, infraestrutura, mas a questão da mão de obra se torna um desafio dos maiores. E nós queremos saudar, porque o Distrito Federal, historicamente, Brasília, historicamente, ficou muito relegada a um segundo plano no que se refere às escolas técnicas, ao ensino técnico e tecnológico, que é da maior importância para o desenvolvimento da cidade. O IFB é uma instituição pública que oferece cursos gratuitos, que vão desde o ensino técnico de nível médio até pós-graduação. Foi criado em 2008, portanto, muito recentemente, por meio da Lei 11.892, e compõe a Rede Nacional de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os IFETs. Importante registrar que, atualmente, o IFB conta com 6.000 alunos matriculados em todos os seus campi aqui no Distrito Federal, e a previsão é que, quando estiver totalmente estruturado, o IFB esteja com cerca de 17.000 estudantes. No Distrito Federal, hoje, nós temos 8 campi estruturados. Um em Brasília, na Asa Norte, no Gama, Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião, Samambaia, Taguatinga e Taguatinga Centro. Em seu plano de extensão, de expansão, pretende instalar ainda mais 2, um na Estrutural e outro na Ceilândia, além de 18 polos de educação à distância, com previsão de funcionamento ainda no ano que vem. Importante registrar que há uma reivindicação da cidade como um todo de que nós tenhamos um campus
do IFB em todas as cidades do Distrito Federal e não apenas nas cidades do Distrito Federal. Considero da maior importância também a expansão, senador Chiquinho, a expansão dos institutos federais de Brasília para a região do entorno, onde há uma necessidade enorme de qualificação de mão de obra, onde nós temos uma renda per capita anual baixíssima e, portanto, a qualificação profissional ainda se torna mais importante. Mas hoje, no Distrito Federal, são oferecidos 24 cursos técnicos e de graduação nas mais diversas áreas, desde eventos, a comércio e informática, até gestão, serviço público, agroindústria, agronegócio, eletromecânica, especialização em edificações. Além dos cursos técnicos e de graduação, o IFB também opera com cursos à distância e cursos de rápida qualificação, incluindo ações aí na Estrutural, Ceilândia, Braslândia, e como me referi há pouco, nesses cursos de qualificação de mão de obra feminina para a construção civil, em Samambaia, são cursos de 205 horas. No que se refere à rede de escola técnica no Distrito Federal, nós temos no DF todo 24 escolas profissionalizantes, sendo que 21 são privadas e apenas 13 são públicas, sendo 5 do Distrito Federal e 13 da União, algumas já implantadas, 13 no Distrito Federal, sendo 8 federais e 5 do Distrito Federal. Algumas precisando de muito apoio, aliás, todas elas no âmbito do Distrito Federal, precisando de muito apoio, a exemplo da Escola de Música de Brasília, que é uma referência nacional na formação de músicos, mas que sempre vive com muita dificuldade e que precisaria ter um apoio muito mais efetivo do governo do Distrito Federal para cumprir a sua missão extremamente importante de formar músicos, que é uma característica da nossa cidade. Se observarmos os números do último censo do IBGE, do ano de 2010, podemos ver que o Distrito Federal tem 656 mil brasilienses com ensino médio completo e superior incompleto. E, ao mesmo tempo, apenas 162 mil desses jovens frequentam o ensino superior. O que nos leva à conclusão que temos algo em torno de quase 500 mil pessoas em plena capital do país, excluídas pelas mais variadas razões do curso superior e que poderiam se beneficiar dessa formação técnica. Temos um outro dado que é extremamente relevante e mostra uma distorção em relação à carência de mão de obra técnica no Brasil, que o Brasil, que é um país que tem pouquíssimos engenheiros, deveríamos ter um número muito maior de engenheiros do que temos. Nós temos 4 engenheiros no Brasil para uma mão de obra técnica de nível secundário, quando em todos os países do mundo essa relação é invertida. Nós temos mais formação técnica e menos engenheiros. E o Brasil, que tem um número pequeno de engenheiros, repito, nós deveríamos estar investindo muito para suprir os desafios do nosso desenvolvimento sustentável, na formação de engenheiros, nas diversas áreas da engenharia. Ainda assim, nós temos mais engenheiros do que técnicos, o que demonstra, mais uma vez, a necessidade de ampliar a formação técnica no nosso país. Importante registrar também que nós estamos, Brasília e diversas outras cidades brasileiras, como é o exemplo da sua Cuiabá, senhor presidente, nós vamos receber grandes eventos, eventos, no caso de Brasília, como a Copa das Confederações, como a Copa do Mundo, como uma parte das Olimpíadas, e precisamos qualificar a mão de obra para
para aproveitar todas essas oportunidades, para receber essas pessoas e para transformar efetivamente essas cidades, posteriormente à realização desses eventos, em grandes centros de atração turística. E só teremos sucesso se tivermos capacidade de qualificar adequadamente essa mão de obra, e aí demonstra mais uma vez a necessidade de maiores investimentos na formação técnica e tecnológica do nosso país. Registro aqui uma visita no ano passado do presidente da maior fabricante de eletrônicos e computadores do mundo, a Foxconn, que registrou naquele momento que um dos quesitos fundamentais para a definição de onde seria alocada a fábrica para a produção de telas sensíveis a toque seria exatamente o local onde tivéssemos mão de obra qualificada. Brasília tem um projeto de parque digital, parque tecnológico, capital digital, que até hoje não saiu do papel, que é uma questão extremamente importante para a cidade e, mais uma vez, nós vamos nos deparar com a necessidade de mão de obra qualificada para que a gente possamos aproveitar as oportunidades que um projeto como esse pode oferecer. Além de outros que estão em gestação na cidade, como o Parque Tecnológico de Biotecnologia, como um parque tecnológico na área de saúde. Esses parques tecnológicos são vocações de Brasília que precisam ser implementados, que vão precisar ter mão de obra de altíssima qualidade e que vão precisar de ter mão de obra técnica para dar sustentação a esses projetos. Portanto, eram esses registros, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que gostaria de fazer na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.